todos. É um prazer enorme, eu e Inês Vaz Pereira, vir-vos apresentar a Mesa dos Talentos. Não é todos os dias que conseguimos ter um talento, Fernanda Tomás, um talento... Ai, desculpa. Joana Roda, não, isso foi porque a Joana faltou ao ensaio geral, mas é verdade, a Joana faltou. Então vamos recomeçar. Talento Fernanda Tomás da Ericsson, Joana Roda da Colep. Também faltou, não foi? Pois foi. João da EDP e Tiago Forjás. Também faltou, mas eu lembro-me de si que tem um nome muito chique da sua empresa que é Talent Strategist. Muito bem. Eu venho aqui hoje lançar um grande desafio a estes 4 grandes talentos, que não foi por terem faltado ao ensaio geral que vos vão deixar mal. Aliás, é uma sala muito cheia, de todo, poderá sair daqui com qualquer dúvida sobre o que é este tema de gestão de talentos. E como todos já fazemos um pouco de gestão de talentos no nosso dia-a-dia, eles não vos vêm definir talentos, processos de talento, definição, métricas, não. Eles vão ser muito inovadores, porque é esse o nosso tema, e eles vão partilhar convosco as respostas a 3 perguntas diretas que lhes lancei. E em seguida temos uma 4ª pergunta muito provocatória, no fim da apresentação. Portanto, não saiam mesmo da sala sem ver as respostas a essa pergunta muito provocatória, que nem eles sabem qual é. Portanto, vamos iniciar, se calhar, pelas senhoras, que faz todo o sentido, e pedir, de facto, aqui à Fernanda que nos ajude, e depois aos restantes intervenientes, igualmente, a explicar 2 das primeiras questões. Ou seja, aonde é que se inicia este processo? Nós não vamos seguir o processo todo ele a nível de cadeia de talento, porque não vos vamos cansar, vamos sim surpreender-vos sobre o início do processo. Porque numas empresas o processo de gestão de talentos pode-se iniciar de uma forma e em outras completamente diferente, e aí surpreender-vos. Portanto, gostaria que cada um deles, na realidade organizacional que tem e que é muito desafiante, aonde é que se inicia toda esta gestão dos talentos. E depois, saltando a parte da medição, controle, monitorização, qual é o output final deste processo? Ou seja, que sinergias, para que é que fazem a gestão de talentos? Que sinergias utilizam do resultado dessa mesma gestão nos outros processos de capital humano nas suas organizações? Aceitam-se reclamações no fim, se não gostarem das respostas deles. As perguntas, não há reclamações, tá? As perguntas estão muito diretas face ao objetivo do tema e aos exemplos práticos que eles vos vão dar. Portanto, Fernanda, o palco é todo seu, talento Fernanda, vamos a isto? Estou a contar o tempo, senhores. Não faz mal, eu partilho. Muito bem. Muito obrigada, Inês. A Inês pôs a fasquia extremamente alta. A gestão de expectativas é algo que vamos ter que gerir da melhor forma. Então, 2 perguntas e a partir do caso prático da Ericsson. Em primeiro lugar, onde é que se inicia o processo de gestão do talento? E em segundo lugar, quais são as mais-valias pelo facto de o fazermos, já vão perceber, no nosso caso, de uma forma integrada. Então, dependendo se estamos a falar de talento existente ou não existente na organização, assim o processo tem um início distinto. Começando pelo talento que não existe dentro da organização. O início coloca-se, em termos anuais, no processo de planeamento estratégico, basicamente. Portanto, é feito todo o planeamento de gestão de negócio, são identificados os negócios que não podemos deixar de perder, são identificadas todas as oportunidades que existem e, em paralelo, são obviamente identificados os tipos de competências, em termos qualitativos, mas também o número de recursos que vão ser necessários para concretizar esses objetivos estratégicos de negócio. Portanto, é aí que inicia o processo. E fazemos-lo de uma forma integrada e participando no processo de planeamento desde o início. Ou seja, a área de recursos humanos, nomeadamente a área mais em particular da análise e planeamento de recursos, trabalha lado a lado com todos os gestores de negócio para identificar essas necessidades. Fazê-lo de uma forma muito estruturada e muito restrita, nomeadamente identificando aquilo que são as competências críticas que vão ser fundamentais, em que localização as temos que ter, em que momento do ano, e depois é feita uma execução com uma avaliação também trimestral.
Portanto, é um processo extremamente estruturado e que acompanha todo o ciclo de negócio e todas as variações que o próprio negócio vai tendo. Portanto, isso na parte em que fazemos a aquisição de talento e de competências que não existem ainda na organização. Relativamente à identificação do talento já dentro da organização, basicamente, tudo tem como base duas premissas. Uma, o desempenho, e a outra, o potencial. Portanto, estas são as duas premissas bases em que nós baseamos todos os nossos processos. Portanto, basicamente, a chamada de atenção, digamos assim, nasce obviamente com um excelente desempenho identificando que o colega A tem um excelente desempenho, vamos tentar também perceber se ele tem algum potencial e que tipo de potencial é que tem. O processo é feito de uma forma também... falta uma expressão em português, mas fazemos reuniões de calibração. Basicamente, quer a questão do desempenho, quer do potencial, não é algo que possamos avaliar em termos absolutos. Portanto, precisamos de relativizar e precisamos que toda a organização, em todos os níveis, faça essas reuniões de calibração para, em primeiro lugar, que haja um alinhamento com aquilo que são as ambições extremamente elevadas em termos de desempenho, mas também para que se perceba em quem é que vamos prioritizar, nomeadamente quando identificamos potencial. Okay? Então, basicamente, o output dessas reuniões de calibração, em cada ano, identifica-nos as pessoas em quem vamos fazer assessments, com quem vamos ter planos de desenvolvimento mais estruturados e acelerados, de forma a termos, então, essas pools de talento, que podem ser não só em termos de talento para liderança, mas também em talentos para funções-chave noutras áreas da empresa. A forma como fazemos, respondendo à segunda pergunta, aquilo que faz o sucesso deste tipo de gestão, eu penso que, em primeiro lugar, fazemos-lo de uma forma extremamente integrada e nunca aliada daquilo que é o negócio. Ou seja, na minha ótica e, sinceramente, na forma como nós trabalhamos a função de recursos humanos na nossa empresa, não existe processo de recursos humanos que não acrescente valor a qualquer necessidade do negócio. Se não acrescenta, não, é parar e não fazer. Portanto, há um alinhamento total em que são as necessidades do negócio e a função de recursos humanos que é também parte integrante desse mesmo negócio. Portanto, dizia eu que esta gestão integrada e, além disso, muito colaborativa e muito participativa entre colaborador e liderança é uma mais-valia não só para o conhecimento que cada colaborador tem daquilo que é a estratégia da empresa, de estar muito alinhado com a forma como depois vai executar, mas também muito centrada no próprio colaborador, ou seja, nós não temos processos paralelos, temos processos sequenciais e todos eles integrados, em que o output de um é input para o outro, nomeadamente em termos de avaliação de desempenho, obviamente input depois para todo o processo de reconhecimento, e em que cada um dos colaboradores está no centro do processo. Portanto, há também aqui muita eficiência ao nível da execução de toda esta gestão. Estou a ver aqui pela cabeça a acenar da Inês que me estou a alongar e, portanto, passo a palavra aqui à Joana. Muito obrigada, Fernanda. Portanto, muito boa tarde a todos. Eu venho aqui representar a Colep, uma empresa da área industrial com 50 anos de história e que neste momento está presente numa série de países, continente europeu, continente americano, continente asiático, 100% português, a pertencer ao grupo RAR. E sendo um orgulho para cada um dos colaboradores, como é o meu caso, que lá trabalhamos, penso que é também um orgulho no compêndio nacional, por esta vastidão, tanto a nível de área de negócios, como também pelo seu avastado número de colaboradores que atingimos há relativamente 2 semanas, os 5.000 colaboradores. Como é que nós, então, olhamos para esta visão de talento? Eu salientava aqui 2 pontos, uma visão macro e uma visão mais micro, que casa um bocadinho com aquilo que a Fernanda foi falando. Qual é a visão macro? É pensar na estratégia a médio e longo prazo. Olhar para o que é que a Colep quer ser daqui a 5, 10 anos. E pensando qual é a nossa bitola de sucesso, temos de pensar quem são as pessoas que nós precisamos para que seja concretizável então este objetivo, este sonho, do presente para o futuro. E esta define uma visão macro de talentos. Depois a visão micro. Eu também colo aqui esta visão que a Fernanda falou,
para mim, começa efetivamente no recrutamento. Como é óbvio, depois há um processo de desenvolvimento, um processo de otimização de talento. Mas o recrutamento, se eu não for buscar as pessoas certas, que casem efetivamente com aquilo que é o alinhamento da organização, das minhas operações, da visão que eu quero para todo o negócio daqui a 2, 3 anos, eu nunca vou conseguir desenvolver talentos se os não tiver dentro de casa. É como plantar uma árvore sem ter sementes, não dá. Portanto, visão macro, estratégia de médio e longo prazo, ajuda-me a ter uma definição macro de quem são os perfis, quais são os talentos, quais são as pessoas que eu vou precisar para atingir o meu sucesso. Visão micro, eu diria que começa por um bom processo de recrutamento e de seleção. Conseguir ir buscar pessoas boas para o nosso contexto organizacional, seja efetivamente possível no sucesso. Falta outra, peço desculpa. Sim, agora gostaria de saber que sinergias existem com os outros processos. Muito bem. Então também temos aqui, acreditamos piamente, também pulando aqui um bocadinho com a visão anterior, que realmente a estratégia de negócio tem todos os processos da organização devem alinhar a estratégia de negócio com os resultados que pretendemos ter. E nesta lógica de desenvolvimento dos nossos talentos e identificação dos mesmos, quando estamos a falar de um contexto interno, para garantirmos o tal output, que em última instância é o resultado das nossas operações, temos aquilo que nós chamamos um ciclo de pessoas e que nós internamente nominamos pelo People Development Cycle. Engloba precisamente, numa primeira instância, algumas características de qualidade e de processo na área do recrutamento e seleção. Tem depois alavancado o processo de gestão de desempenho anual dos nossos colaboradores. Tem com ele também uma visão mais de médio e longo prazo para os planos de sucessão, identificação de sucessões chaves e programas de reconhecimento, liderança e mobilidade internacional. Como estávamos a dizer, tudo tem que casar efetivamente. Uns são inputs dos outros e realmente só faz sentido esta versão de talento quando estamos a trabalhar num conjunto continuado. O nosso símbolo do People Development Cycle é precisamente o infinito. O infinito que casa também com a nossa visão de indústria de melhoria contínua. Portanto, estamos constantemente a olhar para os processos que temos, para os processos que fazemos e a fazer melhor. Acreditamos que as carreiras de cada um dos nossos colaboradores acontecem da mesma forma. Eu, todos os anos, posso estabelecer novas metas, metas mais desafiantes, posso otimizar a minha carreira, posso delinear novos projetos e novos objetivos e posso, com a ajuda da organização e fundamentalmente a liderança, aqui a liderança a ter um papel fundamental como a extensão dos recursos humanos da organização, posso também, com esta ajuda dos meus líderes, otimizar o meu desempenho, otimizar a minha perspectiva de carreira e otimizar efetivamente a minha performance. Boa tarde a todos, João Tavares da EDP. Eu vou partilhar um pouco com vocês aquilo que nós estamos a fazer e também um pouco quais são as nossas dores, não é? Porque acho que é um pouco essas dores que nos fazem crescer nestes processos. Para nós, talento é desde que eles ainda não entraram até que eles estão quase a sair. E é essa a perspectiva que nós temos. E eu vou responder às duas numa, envolvendo os processos pelo caminho. Um dos grandes esforços que nós fazemos atualmente em Portugal é o nosso programa de trainees. É um programa que dura 2 anos, tem 3 ciclos, sendo que o terceiro já é a contratação definitiva. As pessoas escolhidas, para terem uma noção, nós recebemos o ano passado 3.000 candidaturas para 20 vagas. E, portanto, nesse sentido, qual é a nossa primeira grande dificuldade? É fazer uma triagem à séria. Envolvemos o negócio, naturalmente, em todas as seleções que são feitas. Qual é o nosso grande desafio? E, dentro da nossa complexidade, é conseguirmos ter um número razoável de equilíbrio em género dentro dos nossos recrutamentos no nosso programa de trainees. Esse é um dos nossos grandes desafios. Nós somos uma organização maioritariamente masculina, temos a vontade de trabalhar nesses indicadores também e, portanto, no programa de trainees, esse é claramente um dos nossos grandes desafios. Ao entrarem, naturalmente, isto é um programa especial, é um programa com uma curva de aceleração muito rápida, portanto, as pessoas são sujeitas não só a várias áreas, têm um acompanhamento intensivo
dos seus tutores nas áreas onde eles trabalham e têm permanentemente ao longo dos anos, ao longo dos 2 anos, um mentor que os acompanha ao longo de todos os ciclos. Existem alguns pontos de feedback regulares, não é? Semestrais normalmente, para que qualquer um deles não se sinta perdido, porque numa organização como a nossa é fácil e rápido as pessoas perderem-se, e esse é um risco que nós temos que acautelar. E, portanto, esse é um dos programas que nós temos. O recrutamento é algo que está muito alinhado. Nós acabamos de rever o nosso portfólio de competências estratégicas para o grupo, que é outro dos desafios, não é? Para vos dar uma noção, claramente nós separamos aquilo que é performance em termos de resultados e de uma apreciação global do desempenho da pessoa anual, daquilo que é a avaliação de dito potencial ou de competências. Eu vou-lhe chamar de competências porque nós vamos para outro patamar do potencial. Esse ciclo que nós estamos a fazer neste momento, e esta será a nossa tendência, é a revisão de talento ser feita bianualmente e não anual. Nós tínhamos todos os processos anualmente. Para terem uma noção, nós temos cerca de 60% a 70% da nossa população é avaliada em termos de competências anualmente a 360 ou 270 graus. Portanto, só poucas pessoas, nós temos atualmente cerca de 12 mil colaboradores, portanto, só poucas pessoas é que não são avaliadas a 360 ou 270. E, portanto, isto gera-nos um fluxo de informação gigantesco e uma das conclusões que nós temos hoje em dia é que para desenvolver pessoas e para desenvolver talento não é possível passarmos 6 meses em processo de avaliação e depois outros 6 meses a desenhar planos que depois acabam por não ser implementados. E, portanto, claramente a nossa tendência neste momento é para desfasar os ciclos, fazer pontos de situação anuais, mas fazer avaliações claramente de 2 em 2 anos no que diz respeito às competências e com uma maior robustez no nosso processo de avaliação de desempenho. E em relação aos trainees, um ponto. Em relação ao processo de onde se identifica talento ou potencial talento, segundo ponto. Depois temos claramente vários tipos de programas a nível de desenvolvimento, sendo certo que é a nossa convicção que formação, programas de formação específicos, sejam eles coaching, formação propriamente dita ou outro qualquer, devem representar 10 a 20% do crescimento da pessoa. Tudo o resto deve ser on-job, mobilidades e por aí fora. Okay? E esse é um princípio assumido e reconhecido dentro da organização. Portanto, formação, nós dividimos e temos programas específicos para várias situações. A primeira situação que temos é um programa com a duração de 2 anos, com mentoring, coaching e formação em determinadas áreas, para pessoas que estão identificadas como talento para se tornarem especialistas séniores, pessoas mais robustas, e depois temos um programa também estruturado para pessoas que assumem pela primeira vez um cargo de liderança na organização. Naturalmente que a experiência e o talento desenvolve-se também pela exposição a experiências e, portanto, um dos focos muito forte que nós fazemos neste momento tem a ver com a mobilidade. Qual é a maneira que nós temos de impulsionar a mobilidade? Naturalmente através de vários programas, mas neste momento é um dos KPIs do grupo ao nível dos conselhos de administração e de todos os departamentos de recursos humanos. Seja ela dentro da própria organização, dentro do departamento ou mobilidades internacionais, que é uma das nossas realidades. Ok, João, portanto bastantes outputs. Só para terminar, e um último que eu acho que é importante, que é uma das formas também de disseminar talento. É uma das coisas que nós achamos importantes, é preparar as pessoas que estamos a preparar as saídas, valorizar a própria experiência delas e utilizar essa experiência em programas para transferência de conhecimento. E, portanto, em 4 3 minutos... outputs bem diferentes e bem inovadores relativamente ao resultado de um talento que é identificado na nossa organização, não só dentro da própria empresa, como também no momento da própria saída. Muito interessante. Tiago, quer-nos surpreender com como é que se inicia um processo de identificação de talentos e qual o output desse mesmo processo dentro da Might World? Eu não sei se consigo surpreender, porque eu tenho a vida muito mais fácil do que os meus colegas, porque nós não gerimos talento, nós exploramos talento. Portanto, isto é uma coisa que eu aprendi com o engenheiro Belmiro há uns anos atrás e gostou-me bastante. Fui abrir uma palestra e o engenheiro apresentou-me e disse: este senhor agora faz sobre gestão de talento. E eu estou muito curioso, porque acabei de ler o livro do Rob Goffey chamado Clever. Sim. E ele teima que as pessoas não devem ser geridas, devem ser exploradas. E as pessoas riram-se muito, não é? Porque acham sempre que estamos a explorar no nosso sentido português. Mas é mesmo guardar essa curiosidade. Nós somos uma consultora e, portanto, aquilo que fazemos é ajudar organizações e começamos pelas pessoas, é aí que começa. O nosso processo é um bocadinho diferente, porque o que no fundo vimos é provocar uma reflexão a cada indivíduo sobre o que é o seu talento,
utilizamos sistemas, portanto, utilizamos uma plataforma de reconhecimento coletivo que faz com que as pessoas, elas próprias, opinem sobre as valências uns dos outros, e esse data é depois utilizado no espaço da colaboração. Portanto, acho que foi uma grande ajuda, obrigado, a distinguir performance de potencial. Portanto, nós não trabalhamos a área de performance, portanto, não estamos muito preocupados com avaliação nem performance, estamos muito interessados na componente do potencial. E a razão pela qual isso hoje é urgente é o Steve Blank que explica, não é? Portanto, ele diz que confundir riqueza com valor é um grande erro. Nós temos consciência hoje que as empresas têm que ser ambidestas, portanto, elas têm que ser tão boas a executar para poderem ganhar dinheiro como a criar valor, e a grande zona de oportunidade que nós encontramos é precisamente na colaboração, porque não há inovação sem colaboração. Portanto, nós estamos muito habituados a focar no indivíduo, mas depois captar a palavra sinergia vive não só de olhar para a diversidade que uma organização tem, mas também a complementaridade entre os indivíduos. Portanto, nós utilizamos algoritmos preditivos para perceber que tipo de arquétipos é que devem compor uma equipa e que processos de trabalho é que verdadeiramente estimulam a colaboração, porque há muitos dogmas, não é? As pessoas às vezes deixam de dizer o que pensam porque uma pessoa é mais velha ou porque tem uma categoria hierárquica maior, e portanto as regras da colaboração e da discussão são fundamentalmente diferentes. Mas nós tentamos ser enzimas de transformação, ajudamos as empresas fundamentalmente nesse processo. E o impacto ou o valor verdadeiro disso é que as pessoas animam-se, não é? Porque é muito difícil animar recursos. Já tentei e não funciona. Portanto, nós animamos as pessoas a acreditarem nelas próprias, a partilharem as suas ideias, transformamos essa perspectiva numa vontade das próprias pessoas em transformarem as organizações, e isso obviamente depois vê-se, não é? Nos dados de engagement, acaba por provocar inovação, e com um bocadinho de paciência mais tarde vem a dar dinheiro. Portanto, é mais ou menos assim que o processo funciona. Já lá vamos aos benefícios. Bom, ainda que eu tenha começado este painel com um pouco de amnésia, claro, mas principalmente com um tom de brincadeira, é um assunto muito sério. Há uma evolução muito grande da tendência de gestão de pessoas, de gestão de capital humano e agora cada vez mais de gestão de talentos. Todos nós somos responsáveis de recursos humanos, temos uma missão, temos um dever, que é convencer sempre os nossos administradores, principalmente os financeiros, que estes outputs de variadíssimas naturezas que existem com esta nova metodologia cheia de força de gestão de talentos, que não só tem inputs diferentes daqueles que utilizávamos para a gestão de recursos humanos ou gestão de capital humano, mas dá outros outputs em muitas dimensões organizacionais, são modelos que vale a pena apostar, definir de acordo com a cultura de cada empresa e cada vez mais dinamizar. Ou seja, evitar o copy-paste não vale a pena, porque cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu talento, ou não, também já lá vamos discutir. E, portanto, o que eu gostaria que estes senhores aqui, porque eu trouxe-vos a Brigada do Talento, portanto, eles têm que vos saber responder, que benefícios existe, fáceis ou não de medir, possíveis ou não de automaticamente extrair deste tipo de modelo de gestão de talentos nas organizações, que sejam em idioma português facilmente entendíveis pelos nossos administradores. Ou seja, há benefícios de um ponto de vista administração, portanto para a vossa gestão, para poderem patrocinar todos os outputs e os programas seguintes de formação, de motivação, de coaching, de exploração, de tudo o que venha naturalmente associado. E se há benefícios humanos também, ou seja, não falamos só dos cifrões, falamos também daquilo que nos traz hoje aqui, que é o nosso melhor recurso, efetivamente, que são as pessoas. E, portanto, agora iria começar, se calhar, pelo Tiago, porque foi uma questão interessante ser um explorador de talentos. Tiago, que benefícios, então, conseguimos trazer para as nossas empresas? Eu acho que, fundamentalmente, todos nós hoje, é um tema já muito batido, temos consciência que as pessoas, quando estão felizes, produzem mais, não é? Portanto, eu, quando tenho financeiros que não sabem encontrar essa ligação, eu ofereço ou o príncipezinho, não é? Que é para perceber que nem tudo são números, também há chapéus e há jiboias, e, portanto, faço um bocadinho de investimento para eles próprios ganharem uma literacia nova e podermos todos conversar. Mas eu acho que é mais ou menos evidente que quando nós animamos as pessoas a explorarem os seus recursos internos e a recombinarem-nos, que isso depois se transforma num clima, na temperatura da organização, e isso depois é obviamente traduzido para números. Agora, estabelecer desvios padrões ou dizer que há uma implicação direta é muito difícil. Eu normalmente conto histórias, não é? Eu sei dizer que trabalhei com um grupo de 4 empresas que estava numa situação drástica, não conheciam o seu modelo de negócio, tinham um CEO brilhante,
E o que eu fiz foi provocá-lo a dizer que se calhar as pessoas, sendo 200, se calhar tinham melhores ideias do que ele. E ele aceitou. E o financeiro passou o cheque, é evidente. Mas em um espaço de 2 meses, essas 200 pessoas geraram 850 ideias, encontraram 30 propostas de valor, 4 eixos estratégicos. 3 anos depois, o grupo cresce 23% face ao mercado e a sua agência maior, portanto, a componente do negócio que era mais relevante, passou para o primeiro lugar. O que é que aconteceu no meio? Nós começámos a reparar que os dados de engagement explodiram, depois vêm os números, não é? Mas eu acho que é importante atender esta coisa, não é? A motivação das pessoas depois traduz-se nos resultados, a não ser que o financeiro depois não saiba fazer isso. Mas normalmente encontro mais companhia nos financeiros, muitas vezes, do que até nos recursos humanos. E agora, sim, me surpreende. Então poderei entender que seja a motivação um dos principais benefícios. Muito bem. E o João? Joana. Enganou-nos agora. Não me enganei, era mesmo para pedir à Joana, por favor, para fazer variado, sim. Então ainda há pouco tempo eu li um estudo da SEB que apresentava de uma forma muito clara que empresas que fazem condignamente e de uma forma estruturada a sua gestão de talentos têm praticamente o dobro de resultados financeiros do que empresas que deixam as coisas à sorte. O que é simpático dizer isto. Por outro lado, também podemos pensar, e não será que temos, por exemplo, nessas empresas um board mais alinhado com o que são os temas do capital humano, em paralelo com a importância dos temas financeiros? Também pode ser. Mas eu continuo a acreditar que, efetivamente, a gestão de talento tem implicações diretas no negócio, tem implicações diretas na imagem da organização, tem implicações diretas na forma como somos mais felizes nas 12 horas ou nas 10 horas de trabalho que temos lá dentro, tem implicações diretas também nos anos que eu quero ficar a trabalhar na minha empresa e acrescentar valor efetivo para a minha empresa. Portanto, a identificação e faz-nos querer ficar e reter. Péssima com nomes. Não faz mal. Força. Muito bem, então, em primeiro lugar, só para discutir um bocadinho as abordagens distintas que as empresas têm relativamente à questão da gestão de talento. Entendi que vocês estão, neste momento, a tornar o processo bianual. Curiosamente, na Ericsson, nós estamos a fazer exatamente o inverso, ok? Nós fazemos 2 vezes por ano os mesmos processos. Isto porquê? Porque, entretanto, temos uma plataforma integrada de IT que suporta todos estes processos. Portanto, é libertada muita eficiência e, portanto, temos a possibilidade de trabalhar de forma muito mais agilizada. Portanto, curiosamente, era só para partilhar que estamos num caminho completamente inverso. Portanto, é curioso. Relativamente aos benefícios, eu penso que os benefícios existem não só em termos de negócio, mas também em termos dos próprios colaboradores e, sobretudo, também em termos de marca. Começando pelos benefícios de negócio, é claro que esta gestão de talento e da forma como nós a fazemos é de tal forma integrada que é muito fácil trazer para a administração, onde aliás a função de recursos humanos tem um papel tão preponderante quanto a direção financeira, portanto nós estamos nesse nível de conversa, de alinhamento, e fazemos uma correlação direta entre os níveis de engagement, entre os níveis dos resultados que temos ao nível dos inquéritos de satisfação a clientes, que também são feitos anualmente, e em simultâneo com os inquéritos de satisfação aos colaboradores e os resultados. E é impressionante, mas a correlação existe sempre, para o bem e para o mal. Portanto, esses são os benefícios em termos de negócio. Em termos dos colaboradores, e o Tiago, já nos conhecemos há alguns anos e temos ambos esta paixão por tudo o que são sistemas colaborativos. Eu acho que às vezes nós complicamos as coisas. Colaboradores, é isso mesmo, são pessoas que supostamente colaborarem e trabalham de uma forma colaborativa. É dessa forma que nós fazemos, todo o processo de gestão de talento, não só focado no colaborador, mas de forma muito envolvente, entre colaboradores, chefia, o colega, portanto é sempre tudo muito colaborativo. Todo o feedback que é feito, dado e recebido, é tudo uma envolvente muito, muito colaborativa e eu penso que isso aumenta dramaticamente os níveis de compromisso. Aliás,
Não, eu sei que é a Joana, não é isso? A Joana fez aqui alguma apresentação da Colep, eu não fiz relativamente à Ericsson, mas vou com muito orgulho dizer que este ano fomos pela segunda vez classificados como a melhor empresa para trabalhar em Portugal e tem muito a ver com a forma como nós gerimos o talento, como fazemos toda a interação e, portanto, os níveis de compromisso automaticamente aumentam e logo também os resultados do negócio. Finalmente, em termos de marca, na sessão anterior foi falado do employer branding, eu penso que é fundamental. De qualquer maneira, também a forma como nós gerimos o talento e todo e cada um do talento que nós depois utilizamos de uma forma muito proativa, também como embaixadores da própria marca, tem um valor incalculável. Portanto, nós, por exemplo, na Ericsson neste momento temos 3 valores da cultura da empresa, que são o respeito, o profissionalismo e a perseverança, que depois, e já existem há décadas, ok? A Ericsson tem 150 anos, estes valores, eu já estou na empresa quase há 20, e já existiam quando eu entrei. A diferença é que vamos vivendo estes valores de forma diferente à medida que os tempos vão evoluindo. Mas em termos de marca, ou seja, a forma como queremos ser percepcionados pelo mercado, pelos nossos clientes, até pela concorrência, temos outros 3 valores que são diferentes, mas que se complementam, que é a inovação, a performance e a confiança. Portanto, eu penso que os benefícios podem e são, de facto, identificados a vários níveis. Perfeito, obrigada, Fernanda. E agora, João Tavares. No nosso caso, eu acho que ajuda o nosso CEO a ser fã do tema, não é? Como é óbvio, e ser a primeira pessoa a liderar este tema. No que diz respeito à forma como nós abordamos isto e à questão do employer branding e ser o nosso grande output, eu acho que ajuda sempre, numa empresa competitiva como a nossa, competirmos em determinados tipos de indexes, porque são eles que também nos põem à prova. Não é? Nós atualmente somos número 1 nas utilities no Dow Jones Sustainability Index, e quando nós olhamos para esses indicadores percebemos quão longe estamos daquilo que podemos ser. Não é? E o que é um facto num indicador como esse é que todos os anos a fasquia é elevada, e não são nos dados financeiros. Não é? E há uma correlação também, falando de correlações, o valor percepcionado, não é? Para os nossos shareholders, daquilo que é o nosso trabalho, reside muito naquilo que nós próprios entregamos e na forma como nós visionamos aquilo que entregamos. E eu acho que quando se consegue passar esta mensagem, quando o nosso trabalho é feito também a pensar nesse output, não é mais fácil para nós trabalhar. Não é? E é mais fácil explicar a um conselho de administração ou a uma comissão executiva que a essência está ali. Também está na tecnologia, também está no EBITDA, também está em todo lado, mas está ali também. Não é? E expormos isso, expormos a ranking, expormos não é competições, porque é uma palavra que não encaixa aqui, mas testarmos a nossa própria qualidade, ajuda-nos imenso a também passar a mensagem internamente de quão longe ou não estamos em determinado tipo de processos. Sendo-se que esses processos depois têm que ser revisitados. Nós atualmente estamos a revisitar alguns, porque aquilo que funcionava, e é o caso das competências, aquilo que funcionava e fazia sentido há 7 anos atrás, agora para a nossa realidade se calhar já não está tão ajustado. Então nós temos que revisitar e repensar e dizer qual vai ser o próximo ciclo. Não é? A perseverança é uma coisa muito importante. Muito bem, muito obrigada, João. Nós não nos podemos alongar muito mais no tempo, no entanto eu vou lançar aqui um desafio a estes 4 grandes talentos que estão connosco. Seguramente eles conhecem alguém na plateia, das pessoas que estão aqui sentadas, e gostaria que eles próprios direcionassem uma pergunta a vocês, que será: temos todos talento ou não? Será que temos todos um talento ou não? Como é que vocês fazem? E a resposta deverá ser somente sim ou não, para que o próprio talento mor que está aqui sentado comigo possa dizer muito bem a resposta eu concordo ou eu discordo, e o meu resumo e digamos que fecho desta mesma palestra acabará por ser essa. Portanto, seguramente conhecem alguém na plateia, se não conhecem passarão a conhecer, e a pergunta é somente esta: acha que todas as pessoas têm um talento? Sim ou não? Fernanda. Então, eu não estou a ver ninguém que eu conheça aqui, mas é uma boa oportunidade para passar a conhecer. Relembra-me o seu nome? Carla. A Carla. Ok, então, Carla, sim ou não? Todos têm talento. Concordo, em absoluto. É fácil. Mas vou explicar porquê. E, sobretudo, numa ótica organizacional, que é isso que nos traz aqui hoje. Muitos de nós, obviamente, temos talentos inatos, portanto, nascemos com eles. E depois das duas, uma, os desenvolvemos e eles sigram por aí fora, ou não os desenvolvemos e eles acabam por morrer.
Portanto, nas organizações, muitas das vezes as pessoas não trazem talentos inatos, mas nós, nas organizações, o que fazemos sempre e permanentemente é desenvolver esses talentos. Portanto, eu penso que, de uma forma muito sintética, todos têm talentos, todos somos únicos, nem que seja só um. A questão está em termos a capacidade, nós próprios e os que nos rodeiam, de os estimular, de os desenvolver, de os exercitar, quer com as nossas organizações, as nossas comunidades, os nossos amigos, os nossos maridos, filhos, enfim, é tudo uma questão de utilizar os nossos talentos de forma adequada. Acho que sim, que tem. Eu estava a ver se encontrava aqui uma ex-colega que eu me cruzei ali, da Norse, Sandra Gonçalves, está? Sandra, portanto, minha ex-colega da empresa anterior, portanto, ex-grupo Autosueco, nós, Sandra Gonçalves, toda a gente tem talento ou nem por isso? Toda a gente. Eu também concordo contigo. Então, portanto, concordo com aquilo que a Fernanda disse, eu juntava só aqui mais um tema à discussão, que é, todos efetivamente temos talento, mas nem todos se encaixam, o meu talento pode não ser encaixável no contexto organizacional ou na minha organização. E por isso existimos nós, não é? Para identificarmos efetivamente quais são as pessoas cujo talento é perfeito para a nossa organização e vai efetivamente acrescentar valor. E eu diria que é preciso encontrar vários talentos no contexto organizacional, não é? Quando eu falava na estratégia há bocado, da estratégia a médio e longo prazo, e há uma definição ampla de talento, há uma definição ampla de talentos. Porque serei feliz se as empregadas de limpeza da Colep tenham um talento fabuloso para fazer a limpeza. E serei feliz se a recepcionista tenha um jeito enorme e um gosto e seja efetivamente feliz também a fazer a sua função de recepcionista. E cada um dos técnicos, cada um dos engenheiros que temos em funções, cada um dos químicos, cada um dos farmacêuticos, e que o CEO seja o mais feliz de todos para que efetivamente a organização faça sentido. Agora, existem efetivamente vários talentos, são vários os talentos fundamentais para a sobrevivência da organização e todos temos espaço desde que encontremos a organização certa. Bem, como a Inês tem estado aqui a perverter e a criar-nos umas surpresas, eu vou-lhe inverter as regras todas, que é para virar aqui o jogo ao contrário. Como eu não conheço a maior parte das pessoas que aqui estão, por favor, levante o braço quem acredita que toda a gente tem pelo menos um talento. Está mais fácil assim. Eu acho que o grande desafio em termos de recursos humanos não é tanto este que a Joana referiu. Para mim, o grande desafio em termos de recursos humanos no que diz respeito ao talento é trabalhar mais o autoconhecimento das pessoas. É responsabilizar as pessoas pelo seu crescimento, responsabilizar as pessoas pela sua forma de se conhecerem elas próprias para poderem identificar aquilo que são os talentos delas, para poderem encontrar o seu espaço. A organização e nós, recursos humanos, depois temos que fazer uma coisa que o Tiago referiu e muito bem, que é temos que investir muito na parte colaborativa da questão, que é eu saber trabalhar com pessoas que são diferentes de mim. E esse acho que é, do ponto de vista dos recursos humanos, para mim, estes são os dois grandes desafios atualmente. Promover o conhecimento e a responsabilização das pessoas nelas próprias e criar plataformas ou mecanismos que permitam que pessoas completamente distintas e díspares possam trabalhar entre elas. E eu dou-vos um exemplo. Um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia é um desafio geracional. Não só pessoas de 60 anos gerirem pessoas de 20, em que umas passam, salvo seja, e não estou a dizer isto com uma conotação negativa, é tudo partilhável, não é? E rapidamente, e outras é tudo em papel, salvo seja, generalizando. Não é? Temos estes casos, depois temos outros casos também bastante complexos, que é pessoas de 30 a gerirem pessoas de 60, com a mesma diferença de mentalidade. E, portanto, tudo isto tem que coabitar. Não é? E esse é um desafio tremendo, na minha opinião. Bem, eu já fiquei sem pessoas para perguntar, não é? Não faz mal. Eu também te vou pregar uma partida. É importante fazer aqui um disclaimer, porque nós trabalhamos em parceria, portanto, trabalho há alguns anos com a EDP, e aquilo que eu gostava talvez era de contribuir com uma coisa que eu aprendi na EDP com um trainee que tinha 28 anos no Brasil, quando eu fiz essa mesma pergunta. Quando eu perguntei, então, mas vocês acham que toda a gente tem talento? Eu estava em São Paulo, e espero que isto não esteja gravado ou que não vá para a net, porque eu acho que nós temos que nos rir um bocadinho, este fórum está muito sério
E para explicar um bocadinho como é que eu vejo as coisas, eu acho que nós, para além de termos fomentar muito o autoconhecimento, nós temos que voltar a acreditar. E temos que mudar as regras do jogo, porque muitas vezes nós até suspeitamos quais são os nossos talentos, mas não acreditamos, não é? Então a resposta que esse jovem me ofereceu foi, e desculpem-me se houver algum brasileiro, porque eu não sou exímio a falar brasileiro, ele disse, você sabe, Tiago, você está perguntando isso aí do talento? O talento é como o olho do cu, né? Toda gente tem, cara. O problema é achar e viver disso. É isso aí, cara. Então eu acho que nós, claro, temos que encontrá-lo, mas fundamentalmente os outros também têm que acreditar mais nisso, não é? Porque nós vamos esquecendo o que é o talento. As pessoas com 60 anos deixam de acreditarem nas organizações e elas às vezes até acreditam nelas próprias. Nós é que achamos, de facto, com este gap, que só nós é que temos ou que não vai ser possível. Eu acho que o acreditar é fundamental. Yeah. Bom, palavras para quê? Alguém tem alguma questão que queira colocar? Mais séria, mais brincalhona? Estejam à vontade. Eles respondem. Acho que vai ficar para o coffee break as questões. Muito bem. Muito obrigada a todos e a vocês especialmente. Foi um prazer. Até breve.